Olá, olá, boa tarde, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui agora ao vivo e vocês que vão assistir depois também, sejam muito bem-vindos para mais uma das nossas conversas perfumadas aqui na FSA Perfumes Naturais, hoje com um tema bem interessante, aliás. Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou fazendo as apresentações, as nossas conversas perfumadas. Para quem já acompanha há um tempo, já sabe disso, mas sempre tem gente nova chegando. Elas são um espaço para a gente poder falar de temas relevantes para quem já cria perfumes de maneira independente ou quem quer aprender a criar perfumes dessa forma. Então, esse é o grande objetivo das nossas conversas perfumadas. Boa tarde para todo mundo aí que está chegando, tá? Para a gente falar desse tema. E para quem não me conhece, o meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria, criador da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumes online. Aqui na FSA a gente oferece formação e aperfeiçoamento em perfumaria independente. A nossa formação atual está sendo no curso Coração de Perfumista e o aperfeiçoamento através das aulas temáticas, que aliás a aula desse sábado é para lá de interessante, é a aula sobre adição estratégica de isolados em perfumes naturais. Então tem muita coisa boa acontecendo e vai vir mais coisa boa ainda. Então uma ótima tarde para todo mundo que está chegando, Maria Célia, Nazaré, todo mundo que está aí, Andréia. E o nosso tema de hoje é um tema bem interessante, assim, porque ele é um tema de desambiguação e esclarecimento. Vocês veem que eu coloquei o título dessa nossa conversa com uma pergunta: odor, cheiro ou aroma? Porque muitas vezes a gente se confunde com certas palavras e essas três palavras, na verdade eu vou trazer mais três além dessas, a gente costuma se confundir na nossa vida de estudos em perfumaria, às vezes para conversar sobre o tema, a gente se confunde com relação a esses termos. Então, odor, cheiro ou aroma? Vocês que estão me vendo aqui, qual que vocês acham que a gente vai usar? Tem uma que é melhor ou tanto faz? O que vocês acham disso? São palavrinhas, e eu começo, na verdade, falando sobre uma questão que ela é muito típica da perfumaria. Se você já estuda perfumaria há um tempo, você vai entender exatamente isso que eu quero dizer agora. A perfumaria, como vocês já devem ter percebido, e se não, vão perceber, é repleta de palavras e expressões que têm mais de um significado. Às vezes a gente encontra as pessoas dizendo uma coisa quando na verdade querem dizer outra. Eu já até fiz conversas parecidas com essa. Lembrem, por exemplo, quando eu falei da diferença de maceração e maturação, que são palavras às vezes confundidas. Para dar um outro exemplo de lugar que tem muita confusão, é a questão das famílias olfativas, que muitas vezes é usada para falar de uma coisa, de outra. E então são dois exemplos desse tipo de situação, que a gente tem muito na perfumaria. Nota é outra palavrinha danada que muitas vezes confunde, e muitas outras. Na perfumaria isso é muito comum, a gente tem isso acontecendo. Aí vocês já estão colocando aqui opções, a Andréia está colocando que todas no fim são a mesma coisa, a Maria Célia está colocando que cheiro é mais usado e aroma seria mais para alimento. Então o que eu quero trazer é exatamente um pouco mais de esclarecimento sobre isso, lembrando que o meu objetivo aqui é trazer leveza para esse contexto. Não é para impor nada, é mais no sentido da gente entender algumas nuances. Tem palavras que são mais delimitadas, tem palavras que são menos delimitadas, não tem aí necessariamente uma obrigação de usar aqui ou ali, tá? A Andréa está complementando aqui, né, que em certos segmentos a gente pode ter alguma palavra sendo usada mais, como aqui, segundo ela, na parte de alimentos, o aroma. Vamos entender um pouco isso, eu vou passar por cada um desses termos. Na verdade, a gente vai falar de 6 palavrinhas
que muitas vezes são intercambiáveis, mas existem sim peculiaridades que as colocam em lugares mais específicos. Eu vou falar então de odor, cheiro, aroma, fragrância, essência e perfume. E essa é a desambiguação que eu quero trazer para vocês aqui nessa nossa tarde. E aí eu imagino, não sei se já isso aconteceu com você que está me vendo, de às vezes pensar assim, aqui eu escrevo odor ou cheiro? Ou eu escrevo aroma? Ou será que aqui é fragrância? Ou será que aqui é essência? Vamos tentar trazer um pouco de luz para isso. Com a primeira reflexão, eu já trouxe a perfumaria, ela é rica em palavras e expressões que muitas vezes querem dizer mais de uma coisa, e vocês vão encontrar isso em livros diferentes, em vídeos diferentes. Isso é muito comum de acontecer. Já se preparem para esse mundo aí de mais de um significado para uma mesma palavra. A segunda reflexão que eu quero trazer é a pergunta: existe diferença entre essas palavras? Existe sim, existem algumas diferenças, muitas vezes sutis, outras vezes nem tanto. E a minha pergunta que segue essa consideração inicial é o seguinte, eu até pergunto para vocês, é importante saber isso? É importante entender essas diferenças? E se é, para você que está me vendo, por que seria? Eu já vou, enquanto vocês me respondem, porque a gente tem um pequeno atraso aqui, eu já quero dizer que se você só gosta de perfume ou não está querendo aprender ou ainda não está trabalhando com isso, é mais tranquilo a gente trocar uma palavra pela outra e usar às vezes a mesma palavra. Mas a ideia aqui é que se você é estudante de perfumaria, se você trabalha com criação de perfumes, aí é um pouco diferente o contexto e é de fato interessante você entender as diferenças, ainda que sutis, entre essas palavras, por uma questão mesmo de refinamento. Afinal de contas, você ou trabalha com o assunto ou estuda o assunto. Daí, então, você já não é um leigo, não é uma pessoa leiga, que só gosta de perfumaria, não está se dedicando a se aprofundar. Se você está se aprofundando, mesmo que você depois utilize as palavras como sinônimos, é por uma questão de refinamento mesmo. Perfumaria também é cultura, afinal de contas. Por essa questão de refinamento, é muito bacana sim você entender a diferença para saber exatamente por que às vezes a gente usa uma palavra num determinado lugar e outra em outro. Então essa é importante sim, principalmente por uma questão de refinamento de vocabulário, especialmente para quem estuda ou trabalha com o tema. Eu não sei se vocês já iam responder isso mesmo para mim, né? Mas e sempre, como eu disse, com muita leveza, porque a gente não pode exagerar também. E às vezes uma pessoa que está conversando com a gente, às vezes um cliente da gente que vai comprar um perfume, tudo troca uma palavra pela outra, a gente ficar lá, não é assim, é desse jeito, não é interessante. A gente precisa sim ter um refinamento, mas tendo a consciência de que às vezes a intercambiabilidade, na verdade, é uma das coisas mais comuns quando a gente fala desses 6 termos que eu vou trazer, principalmente os 3 primeiros, odor, cheiro e aroma, tá bom? DBL Aromas está colocando que com certeza acredito na construção de um perfume existe, como sempre. Ah, tá, obrigado, Maria Célia, obrigado. Daí então, diante disso, a gente tem inclusive na literatura, a gente vê descrições de perfume às vezes, expressões que a gente encontra. Em inglês é muito comum odor profile, né, que seria o perfil do odor. A gente encontra também aroma description, né, descrição do aroma. Várias expressões ligadas a esse universo dessas palavras todas que eu quero trazer. A gente encontra, às vezes falando aroma, às vezes falando odor. Vamos pegar umas frases soltas aí.
essência de morango, aroma artificial de baunilha, aroma idêntico ao natural de pera, o aroma das rosas tomou conta do quarto, teu cheiro me dá prazer, aí citando aquela música que a Maria Bethânia canta lindamente. A Andréa trouxe mais cedo aí no início o odor e o fedor, que é uma palavra ligada nesse contexto aí, né? Ei, Cássia, obrigado, querida. Obrigado pelo elogio. Obrigado. A gente tem essas expressões na literatura, então, quando a gente encontra passagens ligadas a cheiro, odor, a gente vai ver também essa variação. Às vezes a gente encontra fragrância, às vezes a gente encontra perfume, e esses exemplos são muito comuns, eu tenho certeza que vocês já encontraram, como eu até citei na música, e agora a minha intenção é a gente passear por esses sentidos para você entender um pouco mais em refinamento os significados e poder usar isso com mais liberdade, com mais autoridade, porque fica bem chique nesse sentido. Então vamos começar. A nossa primeira palavra, vamos falar de 6, então, odor, cheiro, aroma, fragrância, essência e perfume. A primeira é odor. Um dos conceitos oficiais de odor que a gente tem um odor seria uma emanação volátil percebida pelo nosso sistema olfativo. Então, qualquer corpo que emane moléculas que vão encontrar lá no alto da nossa cavidade nasal o receptor olfativo, e isso vai ser traduzido, interpretado pelo nosso sistema olfativo, a gente está falando de um odor. O odor, tem umas coisas que eu estava anotando, é interessante vocês entenderem que o odor, de uma maneira, em termos de significado básico, ele não necessariamente está ligado a bom ou ruim, porque a gente tem lá cheiros agradáveis, cheiros desagradáveis, que inclusive a gente tem respostas, dependendo, um cheiro agradável, normalmente a gente quer aproximar, normalmente os nossos perfumes a gente quer construir com essa finalidade, para que quem use os nossos perfumes chame atenção para perto. Mas a gente também tem os cheiros desagradáveis, uma comida estragada, por exemplo, que nos fazem afastar. Mas de uma maneira geral, quando a gente fala odor, a gente não exatamente está querendo dizer que é algo bom ou ruim. É um termo que normalmente é mais técnico e mais neutro. Tanto é que a gente encontra ele mais em publicações mais técnicas, mais científicas. O termo odor a gente encontra mais. E ele, então, é essa emanação volátil percebida pelo nosso sistema olfativo. No entanto, vale a gente perceber que, de um modo geral, quando a gente está falando, a gente está usando a palavra odor, em muitos casos a gente usa, talvez até para causar um certo distanciamento e com uma leve tendência para uma conotação um pouco mais negativa. Por exemplo, odor corporal. Muitas vezes a expressão odor corporal, ela está um pouco ligada a um contexto de afastamento, por assim dizer, um contexto ainda que pouco, mas levemente negativo. Mas assim, o que vale destacar é que odor, de uma maneira geral, ele é um termo mais técnico. A questão do técnico, ela é muito forte. E mais impessoal também. A gente vai chegar na parte poética, que a gente gosta muito, mas num primeiro momento a gente precisa entender o odor como essa palavra que liga-se a essa emanação volátil que não necessariamente é boa ou ruim, mas vista aí de um ponto de vista mais técnico, mais neutro. Ficou claro para vocês esse primeiro ponto? Odor. Mas a gente não, como eu disse, por exemplo, quando a gente fala de odor corporal, às vezes acaba tendo uma conotação um pouquinho negativa, mas a gente pode falar o odor de rosas, o odor do jasmim, então não tem necessariamente uma obrigação ligada ao lado negativo.
eu gosto que fique na cabeça de vocês esse lado um pouco mais técnico do odor. Seria mais formal, mais técnico, mais neutro. E para a gente se referir à mesma coisa, porque é sinônimo de cheiro, é sinônimo de aroma. Mas o odor teria um viés mais técnico, tá bom? Primeira coisa, odor. Seguindo na nossa caminhada, a gente vai para um que é o do dia a dia. No dia a dia, a gente usa mais. Obrigado aí, Cássia, obrigado a todo mundo que está me dando retorno. A gente vai para uma que é a que a gente usa mais no dia a dia, que é o cheiro. Cheiro é uma palavra que quer dizer basicamente a mesma coisa. Uma vez eu até li que o cheiro seria uma maneira de falar de um odor que é característico de algo, ou de alguma coisa, né? De uma pessoa, enfim, de um objeto, de um fruto. Por exemplo, o cheiro da laranja continua sendo o odor, uma emanação volátil que sai da laranja e é percebida pelo nosso sistema olfativo. Mas seria uma conotação ligada à especificidade. Essa eu até nem gosto tanto, eu acho que é mais interessante a gente focar que cheiro é uma maneira mais cotidiana, mais informal, até mesmo mais agradável da gente falar do odor. Para a gente não ficar tão técnico assim, a gente usa a expressão cheiro, a palavra cheiro, que quer dizer exatamente a mesma coisa, só que ela é mais popular. A gente se sente até um pouco mais à vontade em falar cheiro, embora, né, eu até tenha comentado aqui antes, falar odor, falar cheiro não tem problema. Aí vai de uma questão de opção, mas no dia a dia a gente tende a falar mais cheiro sem também uma conotação positiva ou negativa. Nossa, que cheiro gostoso! Nossa, que cheiro horrível! A gente vê que a palavra é usada, independente de com uma conotação positiva ou negativa, o cheiro é uma maneira mais cotidiana de falar odor. Tá? É a mesma coisa. Tá? Qualquer percepção olfativa, seja ela positiva ou negativa, basicamente com o mesmo significado de odor, mas de uma maneira menos técnica, mais informal, a gente se sente até mais à vontade. Então, se você quiser falar, nossa, essa nota ela tem um odor cítrico com nuances florais, ou então ela tem um cheiro cítrico com as nuances florais, tá tudo certo. Não tem certo nem errado necessariamente, é mais uma opção de utilização. E o uso mais comum seria, no caso, o cheiro mesmo, até para a gente falar de maneira mais informal, mais cotidiana. Mesma coisa, se você usar odor ou cheiro, tanto faz. Agora a gente começa a refinar o negócio, começa a ficar mais sofisticado, que é quando a gente entra na palavra aroma, tá? Quando a gente fala aroma, aí o que a gente quer dizer? Normalmente, aqui a gente já começa a ter uma segregação, uma intenção mais definida. Normalmente, quando a gente usa aroma, a gente está se referindo a odores ou cheiros mais agradáveis, inclusive mais sutis. Por isso é muito comum a gente ver, quando a gente está falando de perfume, de notas olfativas, a gente vê a palavra aroma, o aroma dessa nota é assim, assim, assado. Descrição do aroma. Só que tem um outro ponto. O primeiro ponto de aroma é isso. Normalmente está ligado a cheiros agradáveis, é um refinamento maior na palavra, ela quer dizer odor, quer dizer cheiro, mas agora ela já não tem tanto aquela separação, aquela intercambialidade de ser usado para o ruim e para o bom. Ela normalmente é usada para o agradável mesmo. Primeiro contexto. Só que o segundo contexto, um contexto muito importante de mencionar, a palavra aroma é muito usada na indústria de alimentos para se referir a esses cheiros que vão ali trazer uma identidade para um produto alimentício, identidade olfativa para um produto alimentício. A gente vai ter aroma de banana, aroma de café, aroma de morango. Muitas vezes a palavra aroma, ela também nos associa, além dessa ideia de cheiro agradável, cheiros associados a alimentos. Daí a gente encontra às vezes, por exemplo, quando a gente vai pesquisar aromatizante para cerveja artesanal, a gente vai ter, a palavra aromatizante às vezes é usada,
Mas o aroma, nesse caso, é muito comum dentro da indústria de alimentos. A própria Andréa comentou aqui antes. Jordânia, boa tarde, seja bem-vinda. A gente tem essa conotação, duas grandes conotações para a palavra aroma. Cheiros ou odores mais agradáveis, a gente já traz um refinamento, uma coisa mais poética para o que a gente está falando, e associado a alimentos. Normalmente é muito usada a palavra aroma para falar de cheiros associados a alimentos, com um destaque mesmo para a indústria de alimentos. Eu tenho uma amiga minha que o irmão dela trabalha numa indústria de bebidas e ela estava comentando há um tempo atrás que lá no vocabulário deles a palavra que é usada mesmo é aroma, não se fala cheiro, não se fala fragrância igual a gente usa na perfumaria, é aroma. Então isso tem que ficar claro para vocês também. Boa tarde, Regiane, seja bem-vinda. Vocês entenderam isso, gente, até agora? Daí a gente entender aquelas descrições de livro. O aroma, eu estava falando, o aroma de rosas invadiu a sala, o aroma de pão fresco, o aroma agradável das flores de maio. A gente começa a trazer um lado mais poético, mais refinado para essa expressão, tá bom? Recapitulando, a gente chegou na metade para eu entrar no lado mais complexo. O odor é uma palavra que a gente usa para se referir a cheiros, mas usando uma conotação mais técnica e até mesmo neutra, não necessariamente dividindo entre algo que é bom e algo que é ruim. O cheiro é basicamente uma palavra que a gente vai usar para a mesma finalidade do odor, só que ela é mais informal e também não tem conotação específica de positivo ou negativo. O aroma não. O aroma a gente já usa mais para o caminho do agradável, do sutil, do refinado. Falar do cheiro de uma forma mais refinada e também está muito presente, muito associado à indústria de alimentos. Esse é o primeiro momento, e a Gisele está comentando aqui que o aroma traz um ar mais poético, de fato, ele traz. E agora o negócio vai ficar mais poético ainda, Gisele, porque quando a gente chega na nossa próxima palavra, é a fragrância. Fragrância é uma palavra muito interessante dentro do mundo da perfumaria, porque muitas vezes tem gente que às vezes não sabe disso, ou às vezes confunde. A palavra fragrância também está associada a esses cheiros agradáveis, mas agora num contexto ainda mais específico. A fragrância, de um modo geral, ela está muito associada a esse cheiro agradável do universo da cosmetologia. E não se esqueçam que a perfumaria faz parte da cosmetologia. O perfume, tecnicamente falando, é um cosmético, afinal de contas. Embora a perfumaria é uma área tão grande que ela é muitas vezes colocada de maneira separada da cosmetologia como um todo. Fragrância é esse odor, esse cheiro agradável, esse aroma muito ligado ao mundo da cosmetologia e perfumaria. Só que aí é um ponto interessante para a gente frisar aqui. Dentro por exemplo, a IFRA, quando a gente vai estudar a IFRA, que é a Associação Internacional de Fragrância, que vai definir os limites de uso, a questão de segurança, a IFRA tem 12 categorias de produtos que vão ter a fragrância de maneira diferente em termos de interação com o usuário. E aí é que é importante a gente entender. A fragrância, gente, ela também quer dizer a parte aromática de um produto. Por exemplo, um hidratante corporal que tem ali um cheiro gostoso de frutas vermelhas, a parte aromática desse hidratante a gente chama também de fragrância. Quem é meu aluno aí sabe muito bem disso. A gente sempre trabalha dividindo o perfume em duas partes. A parte aromática e a não aromática. E como que chama a parte aromática de um perfume? Fragrância. A fragrância, ela se refere também a isso. Se a gente tem um lenço umedecido, a parte aromática a gente também chama de fragrância. A fragrância quer dizer muito isso dentro do mundo da perfumaria e da cosmetologia, é a parte que tem cheiro num produto. Porque a gente vai ter outros componentes ali, no caso do perfume alcoólico, o veículo alcoólico,
num hidratante a base cosmética, num lenço umedecido a própria base de papel ali preparada, enfim, uma série de outros produtos que a gente tem. Uma vela aromática, ela tem fragrância, é a parte que tem cheiro. E também, no caso fragrância, a gente também tem uma conotação positiva, na verdade uma conotação as rosas com sua fragrância encantadora tomaram conta da sala. A gente pode usar a fragrância também como sinônimo de cheiro, como sinônimo de aroma, mas trazendo aí um viés ainda mais poético para essa descrição, tá? Deixa eu ver se eu passei alguém aqui. A Jordânia está comentando. Quando se fala em fragrância, logo associamos a perfumes, já está em nosso imaginário. Interessante seu comentário, Jordânia, porque esse esclarecimento tem que ser feito. A gente associa muito a perfume, mas, na verdade, fragrância, todo e qualquer cosmético que tem cheiro, aquele cheiro, aquela parte aromática, é fragrância. Na indústria, inclusive, a gente ouve muito a expressão fragrância fina, fine fragrances, para se referir aos perfumes propriamente ditos. Até numa diferenciação mesmo da fragrância a gente encontra a expressão fragrância funcional. Não estou falando de perfume funcional com a ação calmante, não é isso não. Fragrância funcional aqui de um ponto de vista mais técnico, porque ela é uma parte que vai trazer cheiro para um cosmético que vai ter outras finalidades. Por mais que hoje a tendência principal por exemplo, vamos falar de hidratante, só para dar um exemplo. A finalidade básica do hidratante é hidratar. A função principal do hidratante não é perfumar, é hidratar. A fragrância, no caso do hidratante, é óbvio, vai melhorar a experiência sensorial e tudo mais. Mas aí ela tem um lado técnico específico, diferente do perfume, onde a fragrância é o nosso objetivo principal. Tá bom? E a Cássia está colocando aqui que aroma para ela soa mais íntimo, mais próximo. Bem interessante essa abordagem. Mas, como a gente sabe, né, Cássia, isso tudo é intercambiável. A gente pode, é claro que a gente está trazendo aqui um refinamento e é interessante você ter isso bem claro para entender onde o sinônimo é muito bem-vindo e onde, na verdade, a gente tem termos melhores para usar quando isso é aplicável. Próxima palavra é uma que causa muita confusão e ela às vezes é um pouco nebuloso assim entender, que é o termo essência. Essência, vocês vão lembrar, e eu tenho certeza que sim, às vezes a gente vai em loja de produtos alimentícios, a gente compra lá uma essência de baunilha no supermercado. Essência de baunilha, essência de morango, essência de menta. A essência, ela é um termo que também está ligado com a ideia de cheiro, muitas vezes agradável, até porque a gente tem essência muito ligada ao alimentício, mas você percebe que no caso da essência, a gente já tem aí uma nova interface para eu trazer mais bagunça ainda para a cabeça de vocês, mas aqui espero fazendo um esclarecimento disso. Essência, pessoal, normalmente a gente vê usado tanto para a conotação que muitas vezes aroma é usado e também fragrância, porque não é novidade para vocês. Por exemplo, a gente tem muita loja na internet que vende essência para fazer vela, essência para colocar em amaciante, essência até para fazer perfume mesmo. A essência, ela é uma construção, ela é uma formulação concentrada, que pode ser natural, a gente tem essência 100% natural, pode ser toda artificial, toda sintética, perdão, ou mista. Mas a essência é uma construção artificial. Construção artificial aqui, entenda-se, não é necessariamente sintética. Artificial no sentido de que ela é construída, ela é elaborada. Daí a gente tem essência sendo essa substância que normalmente pode ser usada como fragrância num produto e às vezes pode ser usada como um aroma alimentício também. Mas ela se aproxima muito com a ideia de fragrância, mas tendo aplicações que vão além do cosmético.
E essência, muitas vezes eu já vi isso, que essência às vezes, óleo essencial às vezes é chamado de essência. Não sei se vocês já viram isso. Vocês já viram isso? Eu já vi óleo essencial sendo chamado de essência, o que eu acho que não é uma coisa interessante porque causa muita confusão. Acho que, na minha opinião pessoal, claro, óleo essencial ser tratado da forma técnica correta é muito mais interessante, muito menos confuso, tá? Essência para mim da Debelle é algo artificial. E a Gisele está colocando e acho que essência é usada de forma depreciativa. Eu nunca vi isso não, Gisele. Essência sendo usada de forma depreciativa, não. Eu já vi ela sendo usada de forma mais popular, sabe? Ligado muitas vezes a esses produtos assim. Claro que ela é muito associada ao sintético, ela é muito associada mesmo, tanto que às vezes a palavra essência, quando ela é natural, muitas vezes as pessoas colocam 100% natural para deixar bem claro. Maria Célia já viu o óleo essencial chamado de essência, tá vendo? Ó, eu não fui a única pessoa, né? Tiago está fazendo um comentário bem interessante, que o melhor seria adotar os nomes técnicos, mas essa não é a realidade. De fato, não é. Como eu tinha falado lá no início, a gente está aqui para poder entender as diferenças, mas sabendo que na vida real isso é tudo muito intercambiável. Então a gente entende e faz o melhor que a gente pode. Vocês que estão aqui comigo, vocês que estudam, vocês que trabalham, é muito interessante sim, da melhor maneira que a gente puder, a gente usar as palavras de maneira correta, porque, afinal de contas, vou repetir o que eu falei. Pô, estamos estudando perfumaria, né, gente? Vamos, então, melhorar o nosso vocabulário. Denise, o óleo essencial no perfume remete a mais qualidade ou não? Denise, essa é uma questão pessoal, né? Depende, não necessariamente. Para quem valoriza óleo essencial no perfume, sim, mas para quem não valoriza, tanto faz. Entende como que isso é relativo? Para quem, por exemplo, está buscando, por exemplo, eventuais benefícios de um óleo essencial, isso pode ser percebido como mais qualidade. Mas se a pessoa não está buscando isso, talvez para ela seja indiferente. Não dá para ficar batendo o martelo assim, né? A gente tem que avaliar o conjunto de informações e de intenções também. Gisele está colocando... ela está colocando que a essência, de fato, costuma ser associada ao sintético de uma forma ruim, né? Deixa eu ver aqui. Nós, perfumistas, já sabemos que sintético não é algo ruim, por assim dizer, mas quem associa o sintético costuma chamar de essência torcendo o nariz. Isso costuma acontecer, de fato. E é interessante, exatamente, a gente está aqui conversando por causa disso, para poder esclarecer que não necessariamente. Embora o termo essência ele não é o mais comum, A gente vê acontecer, mas quando a gente mergulha no estudo de perfumaria, vocês vão perceber que essência não é a palavra mais comum. Quem de vocês aqui já está estudando mais tempo vai entender isso que eu estou querendo dizer. A gente vê mais aroma, fragrância, cheiro, como palavras mais comuns no nosso dia a dia. Essência nem tanto. Denise está trazendo um negócio maravilhoso aqui, ó, que ela já viu muita influenciadora de beleza limpa criticando perfumes. Então o uso de sintéticos não é nocivo? Denise, que pergunta maravilhosa. Deixa eu ver. Existe essa ignorância de uso sintético de essência de ser ruim? Não necessariamente, Denise, é mais profundo do que isso. Terrorismo? Tô amando vocês trazendo isso tudo aqui. Dona Denise, vamos falar sobre isso. Gisele já comentou aqui um ponto interessante, que é exatamente, Denise, é o seguinte, muito cuidado com pessoas que são categóricas em relação às coisas. Esse é um tema que eu ainda vou fazer uma conversa, que é a ideia do natural versus o sintético, tá? Mas pode ficar tranquila que o sintético não necessariamente é ruim, e o natural não necessariamente sempre é o bonzinho da história. Não. Se a gente parar para pensar em óleos essenciais como o de canela, que tem aí um potencial até de queimar a pele, se usado de maneira incorreta, claro, né?
A gente tem produtos sintéticos que de fato têm potencial alergênico e produtos naturais que também têm. A gente tem produtos sintéticos que são produzidos de forma que agridem o meio ambiente e a gente tem produtos naturais que a cadeia de produção também agride o meio ambiente. Não dá para a gente ser tão maniqueísta com relação a isso, de colocar aquela coisa ali de um é bom e o outro é ruim, entende? É preciso mais conhecimento sobre o assunto, porque ele é bem mais profundo do que isso. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, Sheila. Cheguei atrasada, mas muito interessante essa questão do nome. Pesquisei esses dias em sites estrangeiros chamando de essências os óleos essenciais. Isso acontece mais até no exterior. Aqui o pessoal é bem mais correto com relação a isso. A Andréia está colocando que acredito que usar sintético como ruim é uma estratégia de marketing e principalmente marketing de pessoas desinformadas e que não entendem de perfumaria. A Elixir Incantatum, para mim, sempre achei que essência era algo totalmente sintético. Não necessariamente, agora você já entende. Cássia está colocando que eu sou muito disruptivo no curso de perfumaria. Eu já tenho outros olhos para tudo hoje em dia. Fico muito feliz, Cássia, de saber isso, porque essa é a minha intenção mesmo. Tanto o natural como o sintético tem seu potencial alergênico. Denise está colocando que ela ama perfume, se preocupa mais com produtos que não agridam o meio ambiente, embalagem reciclável. Gisele está falando para ela seguir a gente que ela vai entender tudo. É isso aí. Ela já viu muito conteúdo, inclusive criticando a Natura. O militantismo é a única coisa ruim no mundo, tudo tem dois lados. Concordo com o que a Gisele colocou. Dona Denise, espero ter esclarecido. Coloca aí para mim se eu esclareci um pouco do que você estava querendo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com declarações, muitas vezes, que não têm fundamento. Então é preciso a gente buscar fundamento para entender que é bem mais profundo do que isso. A gente tem questões aí que são delicadas, tanto no natural quanto no sintético. Entender esse universo vai permitir a gente fazer uma perfumaria muito mais consciente e muito melhor, tá? Denise está colocando que esclareceu sim. Que bom, fico muito feliz, tá? Esse tema é muito interessante e podem ficar tranquilos que eu vou fazer uma live só sobre natural versus sintético. É porque eu tenho que estudar um pouco mais, que eu tenho alguns artigos para ler, para trazer mais fundamento para vocês, tá? Então, a gente chega na última palavra, que é a palavra perfume, o ápice do poético. O perfume, para a gente entender no primeiro momento, tecnicamente, ele é uma composição aromática que vai ter uma finalidade específica, que é odorizar. Odorizar quem? Pessoas ou ambientes. Definição farmacopeica. Claro que tem um pouco mais de palavras, mas a essência principal da definição está aqui. Uma composição aromática que vai ter aí concentrações e veículos apropriados para odorizar pessoas em ambientes. É uma formulação que tem fragrância. O perfume ele vai ter veículo, ele vai ter antioxidante, ele vai ter outras coisas que não tem cheiro, e ele vai ter a fragrância, que é a parte que tem cheiro do perfume. Mas ele é uma composição, uma formulação cosmética que tem finalidade de odorizar pessoas em ambientes. É claro que o perfume vai muito além que isso. Perfume é comunicação, perfume é mensagem, perfume é memória, perfume é história, é ciências. Eu poderia ficar aqui, né? Falando. Mas esse perfume, então, pegando o gancho do que Denise trouxe aqui de uma forma muito interessante, ele pode ser feito de matérias-primas naturais, totalmente naturais, misturando com o sintético e até mesmo usando só matérias-primas sintéticas. E o perfume se caracteriza por uma intenção bem definida. O que eu quero dizer? O perfume vai apresentar um tema, vai passar uma mensagem e, como vocês sabem que eu adoro dizer, vai contar uma história através dos cheiros. O perfume tem essa finalidade. Quando a gente pensa, por exemplo, num hidratante, a Andréia aí que trabalha com cosméticos também, não apenas com perfume, é um assunto que a gente já até conversou antes, Andréia, sobre a fragrância para cosméticos.
A gente vê que no cosmético a gente não tem uma intenção exatamente tão rebuscada quanto contar uma história através do cheiro de um hidratante, não necessariamente. Mas um perfume não. O perfume ele já tem todo esse rebuscamento assim, de contar uma história, de ter uma evolução programada, definida, e então isso caracteriza o perfume. Ele é essa formulação, nosso grande intuito, nosso grande objetivo. Porém, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Denise, cheia de boas perguntas hoje. O conceito fixação não existe na perfumaria? Existe sim. Já li review que fala que cada perfume reage de forma individual em cada pele. A Denise hoje está sendo uma geradora de temas de live, né? Denise, depois dá uma procurada aqui no canal, eu já fiz uma live sobre fixação, que você vai gostar. Fixação existe sim em perfumes, é um conceito que existe. O que não existe é o fixador como um elemento mágico que eu vou lá fazer um perfume, pingar ali o fixador e esse perfume vai passar a durar 2 dias. E isso é mito, essa coisa da fixação como um elemento mágico. Mas a fixação existe, ela é uma propriedade técnica bem definida do perfume, assim como a projeção e outras. Existe sim, ela é uma construção. A gente tem vários elementos para a gente mexer num perfume para fazer com que ele dure mais, tá bom? Isso acontece, sim, e é algo que a gente costuma perseguir. Pessoas como eu, por exemplo, eu não ligo tanto para essa questão de fixação, mas a gente sabe que ela é importante principalmente para o cliente final, que muitas vezes procura de fato a fixação como um dos definidores de uso do perfume. Ficou claro, Denise? Me fala aí, se não ficou, comenta aí de novo. E aí, perdão, perfume poderia ser usado como sinônimo? Poderia, gente. Às vezes a gente pode falar assim, o perfume das maçãs incendiou a cozinha quando eu fazia um bolo para o meu amor. Hoje eu estou inspirado, né, gente? O perfume da pele da minha amada, né? O perfume do meu namorado, coisas assim. O perfume pode ser usado como sinônimo de cheiro. E aí de uma forma ainda mais poética, ainda mais rebuscada. O perfume do bolo de laranja que estava no forno, todo mundo entende, a gente sabe que é o cheiro do bolo, o aroma do bolo. Mas aí a gente percebe que quando a gente chega no perfume, a gente já tem uma palavra que está mais ligada a um contexto específico, por mais que a gente possa, é claro, brincar com os sinônimos. Ficou claro? Ficou claro? Denise está falando que não dá para ser mais encantador do que a palavra perfume. Como ser, né, uma palavra que tem inclusive uma origem tão belíssima e toda a semântica associada a ela, né? Nossos 6 termos, deixa eu ver como eu estou de tempo aqui, fiz até mais do que eu estava imaginando, eu achei que ia ser uma live super breve, mas eu fico muito feliz com a participação de vocês, que ajudou inclusive o tema a ser expandido. André está colocando aqui, é como se num hidratante fosse uma fragrância mais estática, fixa, temática, e num perfume fosse mais fluido, volátil, livre. Você captou a essência do que se é. Normalmente a fragrância num cosmético que não um perfume, eu gosto muito da expressão que é usada na indústria. Ela tem uma funcionalidade bem definida, que é deixar o produto mais agradável ao uso. Hoje em dia isso está muito mais nobre. A composição de fragrância para cosméticos é algo que hoje está muito mais desenvolvido e algo que pode ser um grande diferencial de uma marca de cosméticos, especialmente para quem trabalha com cosmética independente, como aqui no caso a Andréia está falando aqui. E eu sei que tem outras pessoas que trabalham com cosméticos de forma independente. No futuro falaremos sobre isso, tá, meu povo? Mas o perfume, de fato, ele tem uma construção que intencionalmente é muito mais elaborada mesmo. Realmente uma história ali que você vai contar
com muitas intenções bem definidas. Denise, eu estou me descobrindo em um olfato, mas para aromas menos florais. Ontem adquiri um perfume de figo. É muito interessante essas descobertas que a gente vai fazendo das nossas preferências, né? Para muito além, inclusive, do que a gente achava que era. O Thiago está comentando aqui que é devido à base. Sim, a base vai influenciar, inclusive na interação com as moléculas aromáticas. Como que a gente vai perceber? É um caso interessante. Vou aproveitar esse gancho aqui só para exemplificar. Isso a gente tem que desenvolver num outro momento. Se você fizer um acorde simples e colocar ele numa base alcoólica, você vai perceber o cheiro de um jeito. Se você coloca numa base que é uma emulsão, por exemplo, no caso de um hidratante, isso vai influenciar completamente diferente a percepção do cheiro. Não que o cheiro vai passar de floral para madeirado, não. Mas é que a percepção de nuances vai ser outra, bem diferente. É linda essa parte de desenvolvimento de fragrância para cosmético. Sheila está comentando que não é à toa que o perfume é descrito por notas como a música. Ele tem a sua dança, muito bem comentado. Perfume já remete ao agradável, transcende os sentidos. Jordânia, vocês também estão inspirados hoje, hein? Denise, eu acho que isso é uma maturidade olfativa, essa mudança que a Denise está percebendo nela de estar mudando para aromas menos comuns. E ela está se abrindo até o perfume couro. Nós ainda vamos falar de couro por aqui, tá, gente? É um cheiro muito interessante. A gente aprende a experimentar e criar novas memórias. Isso faz com que a gente passe a gostar mais. E aí vocês estão dando vários exemplos aqui. Linda e desafiadora, né, Thiago? Concordo com você. Professor, me desculpe, mas ainda não entendi muito bem essência. Poderia me explicar novamente? Claro. A essência, ela é uma construção, uma composição concentrada que normalmente quando a gente adquire, a gente pode tanto usar de maneira alimentícia, pensa na essência de baunilha que a gente usa em bolo. Aquilo ali é uma construção aromática, é uma fragrância, mas que não tem aplicação só em cosméticos, como a gente costuma encontrar. A gente encontra, por exemplo, tem essas lojas grandes de aromatizador de ambiente, de vela, até de alguns perfumes, que a gente encontra lá. Essência de bambu, essência de chá verde. Aquilo ali é um concentrado de fragrância que muitas vezes é usado como cosméticos e a gente tem também os exemplos de uso alimentício. A essência, infelizmente, muitas vezes é associada só com construções sintéticas, mas ela não necessariamente é. E ela tem sim, de fato, muitas vezes é o que foi comentado aqui, da pessoa às vezes ver a palavra essência e já de cara achar que é sintético e até torcer o nariz ou achar que é de menor qualidade. Não necessariamente. Pode ser? Pode, mas não necessariamente, tá? A essência, ela é uma preparação aromática concentrada que pode ser usada tanto em cosméticos quanto em alimentos. Claro, cada um no seu lugar, você não vai pegar uma essência de cosmético e usar como um flavorizante, como um aromatizante de alimento. Nunca. Mas é só em termos conceituais. Fala aí para mim se você entendeu. Vocês escreveram bastante coisa aqui. A Cássia está falando que é uma dança linda entre as notas, com a nota do perfume do corpo da pessoa, é muito maravilhoso mesmo. Obrigado, Andréia, obrigado. Todos vocês aí. Ô, Denise, vai ser bem-vinda quando você vir para cá, para se juntar a nós, tá? O curso vai ser aberto logo, logo, tá, gente? Acho que mês que vem eu já estou abrindo a turma nova. E é muito bom ver que vocês estão muito inspirados aqui. Falar sobre isso é muito bom, esse tema é muito interessante. Agora você já entendeu, né? O povo está muito animado, isso é ótimo, é muito bom. Fico muito feliz quando vocês estão participando, porque a gente faz uma conversa muito mais dinâmica, muito mais rica. Tudo bem? Então,
Semana que vem, gente, se preparem. Semana que vem eu vou falar de uma nota linda, 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 magnífica. Eu não vou contar o que que é, não me perguntem, eu só vou contar que é de uma nota linda, que eu tô amando preparar para a nossa conversa de semana que vem. E eu quero que vocês me digam se tá tudo ok, se podemos aí caminhar pro nosso finalmente aqui. Ver aula ao vivo é bom mesmo, né? A gente pode trocar mais partilhas assim, conversar, é muito bom. Existe essência natural, sim. Tem uma empresa aqui no Brasil que vende um tipo de construção que é chamada de blend ou buquê. Aquilo ali poderia ser chamado de essência. Mas como eu comentei com vocês, não é uma palavra que a gente usa muito em perfumaria e eu nem recomendo que se use. A gente tem palavras melhores para isso. A gente poderia pensar em base, a gente poderia pensar em blend, mas no mercado é feito assim. Então a gente precisa entender para saber o universo que a gente está lidando. É a melhor maneira. O Tiago está comentando aqui que ele também é professor. Interação na aula é tudo, né, Tiago? Então, me digam aí se você... Olha só, a Sheila. Olha a Sheila, gente. Dá uma tarefa para a gente fazer que tem a ver com a próxima live. Ô Sheila, o pior é que se eu der uma tarefa, eu vou contar sobre a nota de semana que vem, entendeu? É um químico aromático, tá? É um químico aromático que é uma das notas mais importantes da perfumaria. Uma das notas mais usadas, eu não vou falar mais nada. Eu não vou dar tarefa não, tá, dona Sheila? Porque senão eu vou acabar contando. O Thiago está falando aí que a indústria chama de base. Base realmente é o termo mais usado na indústria. É o que eu gosto mais, base. Mas a gente também tem no mercado a expressão blend ou buquê e a gente poderia pensar em essência, mas eu não gosto muito. Eu acho que base seria o nosso melhor termo, contanto que a gente entenda tudo o que isso quer significar. Então, ó, odor, cheiro, aroma, fragrância, essência e perfume. No mundo dessas palavras aí, eu espero ter trazido para vocês mais clareza e agora vocês vão, claro, se dar a liberdade poética de usar os sinônimos, mas, quando necessário, fazendo a aplicação correta. Olha a Denise com as perguntas maravilhosas dela. Você acha que nota de couro traz elegância a um perfume? Denise, eu particularmente acho, mas eu acho que essa é uma pergunta que, que você poderia me responder. Você sabe que o pessoal que está aqui, que é meu aluno, sabe que eu sempre gosto de fazer isso. Eu gosto de saber a percepção da pessoa, porque pode trazer elegância para você e pode não trazer para uma outra pessoa. Isso tem muito de subjetividade. De uma maneira geral, sim, mas a gente tem que sempre respeitar essa subjetividade, tá? A Cássia está colocando, que é um termo que eu uso de fato para deixar o perfume mais adulto. O couro acaba que tem essa peculiaridade, sim. Ele acaba trazendo, quando a gente tem nota de couro, e tem uma, por exemplo, na perfumaria, tenho certeza que o Thiago deve conhecer, se o Thiago tiver aí ainda, que é a isobutilquinoleína, não sei se todos vocês conhecem. Ela é muito usada na associação com o couro, é magnífica. Dentro do natural, a gente consegue fazer construções ligadas ao couro também, acredite. E eu concordo com isso, Cássia. Eu acho que traz sim esse lado adulto. E um lado bem sensual, aliás. O couro tem uma coisa muito interessante. Aqui perto da minha casa, às vezes eu vou ao supermercado, tem uma lojinha pequenininha que vende bota, produtos que são feitos com couro. É uma delícia passar, porque vem aquele cheiro de couro gostoso. É uma delícia. Então, dona Sheila, eu não vou contar mais nada. Eu só vou dizer que é uma das notas mais importantes da perfumaria.
É uma nota, é um químico aromático, tá? Mas um químico aromático que existe no natural, embora não seja o mais usado, a versão natural. Pronto, acabou aí as pistas e eu não vou dar tarefa porque senão eu vou acabar contando, tá? Tá bom? Eu falo isso do musgo de carvalho, a questão do lado adulto que ele traz, realmente, ele traz mesmo. Tiago tá falando aí da, da isobutilquinoleína que tem um cheiro que precisa de moderação, realmente precisa, que ela é muito intensa, mas isso são conversas para para um outro momento, tá? Senão a gente vai começar a falar de nota de couro aqui e depois eu posso fazer uma conversa sobre isso, eu tenho intenção de fazer, tá? Ô Rodrigo, eu não. Agora, porque tem duas isobutilquinoleínas. Tem uma que é o piralone e tem outra que não é. Mas eu não vou lembrar de cor para te responder, tá? Eu posso pesquisar isso e trazer quando eu for falar a nossa live de notas de couro. Aí eu trago isso mais delimitado. Realmente é esquecimento mesmo meu. É porque é muita. Como esse tipo de nota às vezes tem muitos sinônimos químicos, eu realmente não estou lembrando para te dizer agora. Você me desculpa, tá? Ô Gisele, não é uma madeira, tá? Mas eu não vou contar o que é, senão vocês vão matar, tá? Não vou contar. Semana que vem eu falo qual nota que é, já se preparem, porque é uma nota que, meu Deus, foi uma nota que eu aprendi a apreciar e hoje eu sou viciado, assim, amo apaixonadamente. E por hoje é isso, tá, pessoal? Eu estou muito feliz com a participação de vocês hoje. Espero que isso aconteça mais vezes. Já deixo o convite para vocês participarem mais vezes dessa maneira tão bacana que vocês participaram hoje. Não vou contar, Jordânia, não vou contar, é suspense mesmo, mas vale a pena. E aí, então, quem quiser resolver esse suspense, na semana que vem vocês vão saber. Eu Essa nota eu vou até tratar na nossa aula de sábado agora, para quem for participar, vou falar um pouquinho dela. É, Tá bom? Então eu encerro a nossa conversa de hoje. Muito feliz com essa participação maravilhosa de vocês aqui. Quem está chegando, quem chegou depois pode voltar e assistir de novo. E quem me assistiu depois porque não pôde, muito obrigado também. Obrigado a todos vocês, a participação aqui de todo mundo. Semana que vem, então, se preparem. Quem quiser aprender um pouco mais sobre o mundo dos isolados, nesse sábado agora, eu deixo o convite aberto, as inscrições vão só até amanhã, então para quem quiser mergulhar um pouco nesse mundo dos isolados, que é tão rico, tão bonito, vai ser um prazer ter vocês lá, tá bom? Muito obrigado, Tiago, Jordânia, todos vocês aqui, tá? Quem for subindo aí, Denise que trouxe até inclusive ideias de temas, dúvidas muito interessantes. Também muito obrigado, Andréia, Cássia, todo mundo, todos vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença. Um ótimo fim de semana também, né? E aí eu vejo vocês na semana que vem, tá bom? A bientôt.